Ela aparece a passos lentos. Muitas vezes a doença é silenciosa e dolorida para quem vive. Sintomas do Alzheimer vão muito além da perda de memória. Pesquisas indicam que sinais da doença degenerativa podem ser percebidos em mudanças de comportamento no cotidiano. A demência afeta mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo e, de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, esse número pode quase triplicar até 2050. O Alzheimer vai aumentar, porque as pessoas estão vivendo mais. Como elas estão vivendo mais, vai ter mais chances de aparecer a doença. Quanto maior a idade média da população de um país, maior a prevalência de doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas naquele local, naquele país. Como o brasileiro está vivendo mais, está com uma expectativa de vida cada vez maior, a população está envelhecendo, então é certeza que vai aumentar o número de pessoas com doença de Alzheimer. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. O Alzheimer é uma demência. Demência é quando a gente tem uma doença que vai degenerando o cérebro, gerando sintomas de perda cognitiva. Então, perda da cognição, que são as nossas faculdades mentais, aí colocando por um termo mais fácil de entender. Então, por exemplo, o nosso raciocínio, a memória, nossa capacidade de linguagem, então o vocabulário, a forma de articular as palavras, inclusive, faz parte da linguagem também, orientação temporal espacial, então a gente saber que ano que a gente está, que dia que a gente está, o mês e o local que a gente está também. Tudo isso fica embaralhado no paciente com demência. O Alzheimer, ele é a principal demência, a mais comum. Então, estatisticamente, quando uma pessoa tem demência, a chance maior é dela ter Alzheimer. A doença é progressiva e os sintomas podem ser divididos em 3 fases. Leve, com falhas de memória, esquecimentos constantes, dificuldades em realizar tarefas complexas. Moderada, o paciente necessita de ajuda para realizar trabalhos simples, como se vestir. E avançada, a pessoa precisa de auxílio para fazer qualquer atividade, como comer, tomar banho e cuidar da higiene. A doença de Alzheimer no cérebro, ela atua matando os neurônios. A morte dos neurônios vai gerar os sintomas do Alzheimer, que são fundamentalmente esquecimento, a pessoa acaba ficando mais esquecida e tem que ter mais alguma alteração cognitiva. Seja na linguagem, a pessoa ela começa a perder palavras, ou tem dificuldade de nomear as coisas, ou de formar frases, ou o léxico dela, o vocabulário dela vai ficando muito reduzido, ou ela fica desorientada no tempo e no espaço, ou ela tem perdas de capacidade executiva de executar coisas propriamente ditas, ou capacidade visoespacial. Ou seja, tem que ter uma alteração de memória e mais algum outro tipo de alteração cognitiva. Isso tudo vem devido à morte dos neurônios que está acontecendo no cérebro pelo depósito das placas beta-amiloides. Segundo o neurologista William Rezende do Carmo, o Alzheimer afeta majoritariamente pessoas acima de 65 anos de idade, que passam a viver com poucas memórias. O principal sintoma é a memória. A pessoa vai perdendo a memória de curto prazo. Além da memória de curto prazo, ela vai perdendo a memória episódica de episódios mais recentes. Memória episódica é de lembrar um episódio da vida. Eu fui em tal lugar, eu fiz uma viagem. A gente tem memórias das coisas que aconteceram na nossa vida, especialmente coisas mais marcantes. É como se fosse registrando isso no livro da vida.
O Alzheimer vai arrancando as últimas páginas pro do início. Ele arranca tipo as páginas, as últimas que foram escritas, ele vai arrancando, não deixa formar novas e vai arrancando de trás para frente. Então a memória ela vai sendo consumida das mais recentes para as mais antigas. Tanto que é comum o pessoal falar, ele lembra de tudo, ele fala de tudo do passado, mas a do passado ainda está íntegra. Essa memória ele ainda consegue lembrar, mas coisas mais recentes vai tirando. E até essa memória do passado, ela vai ser retirada também, vai ser perdida. Só que não é só a memória. O paciente com Alzheimer, ele vai perdendo também capacidade de linguagem, ele tem dificuldade depois de compreender a fala de outra pessoa, porque o vocabulário dele, o léxico dele vai diminuindo, só palavras mais curtas, frases mais simples, coisas que não são complexas, que ele vai conseguindo entender e o que ele vai conseguindo expressar. Ele começa a ficar perdido, desorientado. Ele viveu a vida inteira no bairro, a vida inteira foi na padaria, se perde no caminho. Ele não sabe em que ano que ele está, ele confunde com o ano de 1900 e não sei quanto. Vai tendo dificuldades. Se antes ele conseguia fazer alguma tarefa manual mais complexa, ele vai perdendo essas capacidades. Se antes ele conseguia cozinhar, fazer todo, pegar os ingredientes, ele vai perdendo essas capacidades. Capacidades que Dona Maria da Penha, de 63 anos, foi deixando de ter. Ela foi diagnosticada com a doença. É o filho quem cuida da mãe há 3 anos. A família mora no Espírito Santo. Deixa eu dormir com você. Deixo, mamãe, deixo sim. O diagnóstico veio há 3 anos atrás. Tudo começou com um episódio depressivo quando ela tinha aproximadamente 20 anos de idade, que foi se agravando com o tempo. Os primeiros sintomas do Alzheimer começaram quando ela tinha 40 anos de idade, quando ela começou a ter lapsos de memória, que ela saía de casa e não conseguia voltar para casa. E como foi o início dos problemas foi através da depressão, o Alzheimer ele entrou como uma doença secundária, justamente por conta desse agravamento, né, dos sintomas depressivos. Ela fez um acompanhamento depressivo durante muito tempo, só que tratamentos não coerentes, né, com a realidade, com alta dosagem de medicamento durante um período muito longo, e isso acabou comprometendo o funcionamento cognitivo dela, acabou tendo consequências por conta, né, desses tratamentos de alta dosagem medicamentosa. E com isso desenvolveu o Alzheimer. Atualmente ela faz um tratamento com um neurologista. O Eberton é estudante de psicologia e sabe muito bem como lidar com a mãe e também com a própria vida. O Alzheimer ele é uma doença que afeta não somente o paciente, mas quem acompanha também, as pessoas ao redor também. Porque é como se a gente perdesse, né, aos poucos, aquela presença na nossa vida. E para além desse desafio, tem o desafio de cuidar sozinho. Eu acho que eu falo por muitos quando eu digo que um dos maiores desafios de cuidar do Alzheimer é justamente a rede de apoio. Quando essa rede de apoio é escassa, tudo fica muito mais difícil do que já é. Eu estou numa situação onde eu tenho que levá-la para o meu trabalho, e isso não é uma situação confortável, muito pelo contrário, é uma situação extremamente desconfortável. Então, onde eu tenho 2 opções para poder fazer: ou eu saio do meu trabalho, ou eu procuro um trabalho de home office para poder conciliar, porque financeiramente a gente não tem condições. E é muito difícil lidar com isso.